Olá, boa noite. Eu me chamo Lucas Ariel, sou aluno aqui do IFRN, Campus Natal Central. Estou cursando o curso de Tecnologia em Redes de Computadores, disciplina de Seminário de Orientação à Pesquisa e Extensão, orientado pelo professor e doutor Felipe Sampaio Dantas Silva. Agora eu vou esclarecer como o conhecimento científico ele pode ser aplicado na minha área de escolha. A área escolhida para desenvolvimento do meu trabalho de pesquisa foi a área de forense digital com a sub-área Android. As aplicações do conhecimento científico nessa área, elas discorrem pela minha pesquisa que eu fiz, de algumas etapas que podem ser aplicadas dessas formas. Uma delas é a padronização de processos e etapas para obtenção de resultados ou análise de casos. Isso, o conhecimento científico ele pode ser utilizado para formulação de hipóteses, experimentação, observação e validação dos resultados, como exemplo do artigo. Esse artigo ele propõe um método intuitivo de análise forense computacional por meio de padrões que ele discorre no artigo, de carimbos de data e hora e de operações, utilizando-se uma ferramenta do sistema de arquivos do Windows e categoriza esses arquivos, formulando padrões para que a análise ela seja realizada. O próximo caso seria a fundamentação técnica para análise forense em dispositivos Android. Por exemplo, esse artigo abaixo, ele detalha, né, um estudo comparativo em vários modelos de smartphones. No caso, esse artigo ele faz análise de dispositivos Android, iOS, Windows, e demonstra como a extração de artefatos forenses, tanto físicos quanto lógicos, ocorre em cada um desses dispositivos. E aí isso aí fornece uma fundamentação técnica para que a análise forense ela seja discorrida em cima, obviamente, no meu caso, para dispositivos Android. Então, nesse caso aqui, um pesquisador ele pode utilizar esse artigo como fonte de base para ele realizar tanto pesquisa quanto experimentação. Validação de ferramentas. Por exemplo, as ferramentas como Celebrite, Oxygen, ah, e dentre outras, AutoPsy, que existem, elas devem ser validadas e testadas de forma científica, para assegurar que aqueles dados que elas tratam, ou que eles gerem, ou que eles extraem, eles sejam de fato seguros e que não produzam falsos positivos. Então, o conhecimento científico aplicado, né, na área dessa forma, ele garante que os protocolos serão seguidos em testes controlados, obviamente, e auxilia na eficácia do método, aplicando ali a pesquisa ao método ou à ferramenta para garantir que aquela ferramenta ou método ele é eficaz. E ali vamos agora para os tipos de pesquisa que podem ser utilizados. Então, pelo que eu consegui identificar, o tipo da pesquisa de procedimento, a gente consegue identificar é, três casos que podem ser aplicados aqui à minha área, tá? Que é a área experimental. Então, a gente pode simular um ambiente, um ambiente de caso e realizar a utilização de diversas ferramentas de obtenção forense e analisar qual ferramenta entrega, por exemplo, o melhor resultado. Então, como exemplo aí do artigo abaixo, ele realiza a experimentação de um spyware, ele realiza o desenvolvimento de um spyware do tipo cavalo de Troia, para demonstrar os perigos relacionados à arquitetura Android e, enfim, discorre sobre essa aplicação. O próximo caso seria a bibliografia. Realizar uma revisão da literatura em algum dos temas da área específico. Você pode ser mais abrangente, como é exemplo do artigo abaixo, que realiza uma revisão do estado da arte no contexto geral, ou você pode segregar para uma área mais específica ainda, dentro da forense Android, ou seja, de qualquer outra área, você pode ali segregar um pouco mais para fechar mais o escopo ainda da sua pesquisa. E o próximo caso seria o estudo de caso, né? Ele pode ser realizado um estudo de caso de alguma ocorrência específica, como por exemplo, o artigo abaixo, ele realiza uma investigação forense em sistemas de aeronave não tripuladas, VANT, né? Especificadamente, como o próprio artigo demonstra, o DJI Mavic Air, que é o que está aí na apresentação. Eles utilizaram tanto o drone, né, um dispositivo não tripulado, quanto o aparelho iOS que fazia a parte de controle, né? E nesse artigo ele demonstra como foram examinados os dados que podem ser extraídos do VANT e também do aparelho iOS que realizava o seu controle. E
detalha como realizar a extração lógica e física de dados referentes a esses dispositivos, tá? E aí depois a gente vem para as perguntas de pesquisa, né? E ali as perguntas selecionadas para o desenvolvimento do meu trabalho foi quais os principais quais as principais ferramentas utilizadas para os dispositivos móveis Android atualmente e quais os principais desafios enfrentados. O objetivo é fornecer um panorama atualizado sobre computação forense para dispositivos Android. Planejamento de pesquisa, esse foi o tipo de pesquisa e o método utilizado. No meu caso, foi a revisão bibliográfica. A base de pesquisa utilizada foi o I3E, e essas foram as palavras-chave. Na coleta de dados, esses foram os critérios de busca, os critérios de inclusão e exclusão. Abaixo, uma análise com um exemplo de artigo incluído na pesquisa, respondendo o onde, o porquê, o que da pesquisa e o como do artigo selecionado. Um exemplo de artigo excluído e a explicação do porquê ele foi excluído. Os resultados obtidos, né, com uma síntese ali dos gráficos, do número de artigos publicados por ano, da base de pesquisa utilizada e os artigos encontrados e selecionados. E agora, aqui, eu encerro, respondendo todas as questões relativas ao desenvolvimento do trabalho solicitado, com algumas informações adicionais. É isso, eu agradeço, tenha uma boa noite.